Como é que anda a sua autoimagem? Essa imagem vale para nós muitas coisas, né, irmãos? Deixa eu colocar aqui meu tempo. Semana passada quase que o João Vitor me demite. Porque nós terminamos o culto tarde. Então eu tenho que correr aqui com o meu cronograma para não ter mais um tiozinho da salinha querendo orando contra mim, né? Gente, vamos conversar um pouquinho sobre autoimagem. Então, existem muitas vozes que nós ouvimos. Eu quero que você pense que os nossos pensamentos têm pelo menos 3 fontes. Uma fonte é o cão. A outra fonte é Deus. E a outra fonte é você mesmo. Por que é que... Você já pensou de onde que vem seus pensamentos? Não pensou nunca? Sim, a Carla já pensou. Carla já pensou sobre esse assunto, não é? Então, de onde que vem os seus pensamentos? Já pensou, parou um tempinho para saber de onde que vem? E os pensamentos que você tem são seus? Você os quer? Ou eles estão querendo entrar dentro da sua cabeça de todo jeito? Uma coisa que a gente aprende no livro de Tiago, no capítulo 2, é que os pensamentos geram filho. Ok? Os pensamentos geram filhos. Deus não tenta ninguém, está escrito assim em Tiago capítulo 2. Deus não tenta ninguém, porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, então ele mesmo não tenta ninguém. Mas quando nós somos tentados, nós somos atraídos e engodados pelos nossos próprios maus pensamentos. Para não dizer que Peraí, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Diga, Tiago capítulo 2. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. É Tiago capítulo 2. Perdão, irmãos, é capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Capítulo 1, versículo 14 de Tiago. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou mau pensamento. E depois, havendo o mau pensamento concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Escute o que ele fala. Depois, havendo o mau pensamento concebido, ele dá à luz. Ele gera um filho. Ok? Então diga comigo, pensamento. Gera um filho. Então olhe para essa imagem aqui. Na verdade, esse gatinho é o quê? Aquele gatinho pequeno ou o gatinho refletido na água? Quem é o gatinho? É um gatinho ou é um gatão? Esse gatinho é um gatinho ou é um gatão? Muito bem. Então está falando de você. Você é um gatinho ou uma gatona? Uma gatinha. O fato é que nós temos 2 imagens. Uma imagem interna e uma imagem externa. Então, de modo que você pode ver uma pessoa bem grandona, fortona, mas por dentro ele é um gatinho. Ele faz miau, assim. Ele não gera impacto, não gera medo. Amém? Essa autoimagem, ela é construída e ela também é desconstruída. Se você assistiu o filmezinho lá do Rei Leão, você vai ver isso muito bem retratado. O filmezinho do Rei Leão coloca isso muito bem para nós. Existe um tio, a trama se passa através do pai, do filho e de um irmão do pai, que portanto é tio do leãozinho.
O leão, irmão do pai, quer roubar o reino. Mas sabe que o leãozinho é um empecilho, porque quem herdará o reino naturalmente? O leãozinho, não é verdade? Não vai ser o tio. Mas para que o tio herde o reino, ele tem que dar um jeito de botar aquele filho para fora. Aquela imagem, aquela construção é a nossa imagem e a nossa construção. Então, é provocado um acidente, o pai morre e o tio coloca a culpa no filho. E o filho, por causa da culpa, foge distante, para muito distante. E lá na terra distante, ele conhece o Timão e o Pumba. E aí o Timão e o Pumba, eles comem lagarta, eles comem insetos. E aquele leãozinho, que passa agora a se acompanhar do Timão e do Pumba, eles também vão comer insetinhos. O leão vai comer insetinho. E passa-se o tempo, e aquele leão passa a pensar que ele é um Pumba, um Timão. Não lembro mais quem é o Timão. O suricate é o Timão, e o Pumba é o javali, né? Então o garotinho, o leãozinho, vai pensar que ele é um dos dois ali, é o nosso parceiro, o nosso irmão, então eu sou assim. E assim ele se desenvolve, assim ele cresce. Até que chega o macaquinho, lembra? O macaquinho chega lá das terras do leão, dá uma cacetada na cabeça do leãozinho, que agora já é um rapaz, e leva-o para uma poça d'água. E o força a olhar para a sua juba. E vê que ele não é um suricato. Suricato, acho que é esse o nome. Suricate? Não é um suricate, ele é um leão. E agora o trabalho do macaco vai ser provar para aquele leão que ele é um leão. E depois que aquele rapaz dá um rugido, aprende a dar... Ele está destreinado para dar rugido. Ele não sabe mais como é que dá rugido, não é? Amém? Não sabe mais como é que dá rugido. Ele está amedrontado, ele comeu muito insetinho, viveu muito na companhia daqueles, e ele acha que ele é daquela forma. Mas chega um rapaz lá com uma cajadada na cabeça e diz: você não é um suricate. Você é filho do rei fulano de tal, do rei do não sei o que, não sei o que. Não, sou não. Experimente dar uns rugidos. Né? Eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente. Sou dos que creem, sou dos que avançam, não retrocedo, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei. O rugido do leão, não é? E no final você faz... né? Tá parecendo Papai Noel, um leão, Papai Noel. Mas enfim, depois a gente canta direito. Mas o fato é que a imagem do rapaz está destruída e o macaquinho vem com a bengala na cabeça para lhe lembrar que você é filho do rei leão. E portanto, dono do reino. Estamos aqui? Amém? Então perceba que há uma imagem que foi desconstruída. Deixa eu te contar, irmãos. É assim que aconteceu com a gente. O irmão do rei é a serpente no deserto. Aliás, é a serpente lá no Éden. A serpente mentiu para nós e disse: você é culpado. E por causa da culpa, nós fugimos. E fomos para terras longínquas. Mas Deus mandou um macaco. A figura não é boa. Mas o macaco ali é a figura de um profeta. É a figura do homem com a Bíblia. É a figura do homem com cajado. Para abrir a cabeça com porrada, nem que seja com porrada. Abre a cabeça. Mas tem que botar alguma coisa aí dentro. Você não é suricate. Você é rei leão, filho do rei leão. Há uma juba em você. E o trabalho daquele profeta é pregar, 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 pregar. E quando não funciona, usa um cajado. Tipo esse daqui. Que tem ali. Se não abrir com a palavra, abre com pau. Mas tem que abrir em algum momento. Que há uma juba no seu espírito, que há um rugido no seu espírito. E que quando você se levanta e toma consciência de quem você é, as estruturas são abaladas por meio do seu rugido. Mas por conta de pensamentos, esses pensamentos geraram filhos.
Esses pensamentos geraram filhos. Mas o desejo de Deus é que a gente troque os pensamentos pelos pensamentos dele, para que a consciência da nossa identidade ela venha para fora. Porque em muitas situações nós estamos nos vendo que nem aquele gatinho, e Deus está dizendo, você não é assim, olhe direito na água do Espírito. Vá se molhar no rio, se olhe direito, se perceba o reflexo. Algo está errado. Algo que não está certo está errado. Amém? Então eu quero pensar com os irmãos um pouquinho hoje, quero que você me dê seu coração. Vê quem sabe se em algum ponto a gente puxa um fio desse negócio e Deus nos acorda para aquilo que nós somos. Eu sei que os pensamentos é uma fonte importantíssima. Estava conversando com uma irmã essa semana, esses dias, e essa irmã, na sua história, houve um tempo em que ela enfrentou possessões demoníacas. E hoje, como ela é crente, salva, eu, curiosidade, perguntei a ela, irmã, como é? Porque assim, a gente sabe do lado de fora. A gente está orando e dizendo, sai cão, né? Pá. Mas a pergunta é, e a pessoa que está dentro? Como é? Como é que acontece com ela? E ela disse, começa pelos pensamentos. A possessão começa pelos pensamentos. O diabo começa a atacar a mente. E se nós não discernirmos qual é a fonte daqueles pensamentos, nós vamos assumir que esses pensamentos são nossos. Mas eu não os quero. Eu não concordo com eles. Eu não acredito que eles são meus. Mas eu convivo tanto com eles que eu sou convencido que eles são meus. E não são. Sim ou não? Então a gente precisa ter consciência dos nossos próprios pensamentos, para discernir de que fonte ele é. E normalmente os pensamentos que vêm do diabo são pensamentos para nos convencer daquilo que nós não somos. Você não vai dar certo, você é um fracasso, você não funciona. É sempre assim nesse sentido, sempre dessa forma, nunca é o contrário. Algumas situações a gente recebe palavras, pregações na igreja, pregações que alguns são arrebatados de tanta alegria e outros saem com consciência pesada. E você pergunta, como que pode? Uma mesma pregação. A gente precisa saber, às vezes a gente ouve uma pregação, mas os pensamentos que nós aceitamos é o pensamento errado. Amém? Vou citar um exemplo. Ontem a gente estava numa reunião de líderes e o meu sobrinho estava contando uma experiência muito difícil que ele passou com o filho dele. E naqueles dias na igreja nós tínhamos pregado sobre Jonas. Jonas fugiu para uma terra longínqua em vez de ir para a terra que Deus o mandou ir. E lá no meio das tantas, o Jonas foi jogado na água. E naquele turbilhão, os pensamentos que vinham eram: será que eu estou sendo jogado na água? Será que por algum motivo o Senhor está... Percebe o pensamento que vem? E o Senhor foi abrir os olhos dele e disse: como que pode? Você não percebe favor em todas as coisas no cuidado do seu filho? Como que você pode supor que eu estou contra você ou querendo jogar você no mar? Eu sou seu socorro, seu salvador. Percebe isso aqui, irmãos? A gente ouviu depoimentos muito importantes. Uma outra irmã estava comentando que estava aqui no culto. E de repente um pânico se levantou na sua mente acerca dos seus filhos que ficaram em casa. E que talvez uma pessoa da família, por alguns problemas que ela tem, iria causar um acidente, um incêndio dentro de casa e os seus filhos iriam morrer. E aquilo torturava a alma dela. Enquanto o irmão ministrava um louvor, o Senhor colocou uma frase e disse: sou eu que cuido. Ela disse: instantaneamente, aquela opressão passou. Eu quero que você preste atenção nos seus pensamentos. Os pensamentos têm uma fonte. É do diabo, ou é de Deus, ou é você mesmo. Por que eu quero colocar você mesmo no terceiro elemento? Porque você tem que ser responsável pelos seus pensamentos. Porque se nós não formos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós vamos dizer: foi o diabo. Ou então a gente vai dizer: foi Deus. E Deus vai dizer: e você, cidadão?
que deveria ser o guarda e o vigia dos seus pensamentos. Onde você estava? Você não é responsável? Sim, eu sou. O salmista Davi, ele diz: nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Sim ou não? Você pode impedir os pássaros que voam, mas você vai deixar ele... eu ia dizer uma palavra feia aqui. Soltar caquinha na sua cabeça? Sim ou não? Não! Pois o Senhor está dizendo, os pensamentos são assim. Você não é responsável pelos pensamentos que sobrevoam, mas é responsável pelos pensamentos que entram na sua cabeça, senta no sofá e depois vai lanchar com você, almoçar com você, dormir com você. Aí você é responsável. Sim ou não? Então, precisamos identificar que raio de pensamento é esse que está vindo na minha mente. Às vezes pensamentos maus acerca de um outro irmão. Às vezes pensamentos maus acerca do próprio pastor. Se converte. Amém? Se converte. E você não está identificando qual é a fonte daqueles pensamentos. Preste atenção, irmãos. O diabo vai colocar pensamentos maus no seu coração contra o seu pastor. Você acredita nisso? E o pior, você vai ficar doidinho para fazer com outro irmão também. Para pensar igualzinho. A gente já teve muitas situações em casa que as pessoas queriam botar a gente para correr. Eu e minha esposa. Aí depois que a pessoa é liberta mesmo, ela fala: pastor, tu não sabe. Vai, vaso, derrama. Abre o vaso aí, joga esse negócio para fora. E ela vai contar as experiências que está passando dentro dela. E são pensamentos maus, são pensamentos ruins. São pensamentos... Não é de Deus aquilo, irmão, é do cão. Então eu quero que você perceba que essas imagens, autoimagens, elas são construídas a partir de pensamentos. Se esses pensamentos não tiverem origem em Deus, ele vai nos construir na rejeição, na culpa, no medo, e nós vamos estar amedrontados, feito um gatinho, quando na verdade você é filho do rei leão. E você foi criado para rugir e para dizer ao reino que o rei reina. Amém? Glória a Deus, é essa a visão que Deus tem para nós. Mas deixa eu caminhar aqui, temos alguns minutinhos. Vamos conversar algumas... Olha, isso aqui é só o meu esboço, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre... Daqui no ano que vem eu termino esse negócio. Eu quero conversar com vocês sobre minhas necessidades e as exigências do mundo, sobre necessidades individuais e etc, etc. Eu tentei organizar aqui um esboço e tal. Esses são meus tópicos, tá bom? É só para dizer para vocês, termina ali no 5º ponto. É só uma intenção, só uma ideia. Mas vamos começar por aqui. Você tem necessidades, ok? Estamos aqui? Eu estou falando sobre a construção da sua imagem. Por que você acha que você é um gatinho feio? Como que esse negócio chegou aí no seu coração? Pensamentos. Vamos consertar um pouquinho, vamos fazer as pazes com os nossos espelhos, sim? Glória a Deus. Você gosta do que vê no espelho? Não, né? Você gosta de você? Você se compraria? Por quanto? Tu vale quanto? Tem dinheiro que paga, não? Glória a Deus. Você vale alguma coisa? Essa semana, estava compartilhando com os irmãos isso aqui. Observe isso aqui, amados. Isso aqui é a vida de Deus para nós. Domingo passado nós falamos aqui sobre o imensurável amor de Deus e nós vimos que no amor de Deus está a nossa cura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O início do texto fala porque Deus nos amou de maneira inexplicável. O amor de Deus é de forma que eu não consigo verbalizar. Não dá. Quando a gente olha no livro de Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz assim: por acaso vocês não sabem que o Espírito Santo que ele fez habitar em vocês, ele tem ciúmes de vocês? Observa.
Ele ama vocês ao ponto de ter ciúmes. Mas a expressão mesmo significa assim: ele ama vocês tanto, ao ponto de sentir dores. Você já amou alguém ao ponto de doer no seu coração de tanto amar? O Tiago estava dizendo: o Espírito Santo ama vocês desse jeito. Ele ama tanto que dói. Então, nós ficamos muito felizes em saber, em descobrir que Deus nos ama de uma maneira inexplicável. Quantos acham que isso é legal? Vocês não gostaram, entendi. Glória a Deus! Nós precisamos quebrar o vaso de alabastro e derramar sobre Jesus um precioso unguento. Mas isso só acontece se nós tivermos os nossos pecados perdoados. A Bíblia fala que o louvor é o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Quem não é perdoado não tem motivo para louvar a Deus. Quem não é perdoado, o coração não está alegre. Mas quando é perdoado, o coração fica leve e a alegria invade o coração. Por essa razão foi que a mulher pecadora quebrou um vaso de alabastro e não se continha de chorar continuamente diante do Senhor, mesmo cercado de homens pensando mal acerca dela. Mas Jesus falou: sabe por que ela faz isso? Porque ela tinha muitos pecados e eles foram perdoados. Por causa disso, há motivos de louvor e de adoração. Então, vou perguntar novamente, vamos ver se a gente ensaia melhor. Descobrir que Deus ama você, isso te empolga? Glória a Deus? Te deixa feliz? Mas aí eu descobri uma coisa que me deixou encasquetado. Luciano Subirá, ele disse: você sabia que você não é salvo porque Deus te ama muito? Não é o muito amor de Deus que salva você? Aí eu digo: oxi, como assim, vaso? A pregação mais linda do Evangelho é essa, que Deus amou o mundo de maneira inexplicável. Como assim? Não é o seu amor que me salva? Ele diz: não, é a resposta que você dá ao amor dele que te salva. No mesmo texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo texto ele diz: mas aquele que não crê já está condenado. Então Deus amou tanto o que foi salvo, quanto o que está condenado. Mas por que um foi salvo e o outro não? Porque um respondeu ao seu amor e o outro não. Então, no final das contas, o que nos salva é o amor de Deus? Não. É a resposta que eu dou ao seu amor. Se você tiver um rio correndo na porta da sua casa e você só olhar o rio e disser: nossa, que rio magnífico! Meu Deus, que águas cristalinas! Olha os peixes que passam, é lindo! Pega um anzol e vamos pescar, aleluia! Mas se você não tomar banho, se você não mergulhar, se você não entrar, você não vai desfrutar daquele rio, você concorda? Então não é o fato do amor de Deus ser derramado como torrentes de amor, não é esse fato que nos salva, mas é o fato de nós nos lançarmos no rio do seu amor. É uma resposta que nós damos ao amor de Deus. Isso nos salva. E aí o irmão Subirá termina essa história dizendo: o amor de Deus por nós diz o valor que nós temos para Ele. Nós temos um valor imensurável, ao ponto de Ele nos amar de maneira inexplicável e nos resgatar com o maior preço que se podia ter. Isso diz o valor que nós temos para Ele. Agora, quando nós decidimos viver para agradá-lo, isso significa o valor que Ele tem para nós. O seu amor diz o quanto Ele me ama, o quanto eu sou importante para Ele. Mas viver para agradá-lo diz o quanto Ele é importante para mim. De modo que se eu decido viver para... não me importa viver para agradá-lo, significa dizer que Ele não tem importância. Vocês compreendem isso? Isso é muito forte. Nós precisamos do amor de Deus. Precisamos dar uma resposta ao seu amor. O que nos salva é viver para agradá-lo.
não é simplesmente ser banhado pelo seu amor, é uma resposta que nós damos. Estamos assim? Então, nós temos necessidades e o mundo tem exigências. Quais são nossas necessidades? Todo ser humano, ele tem algumas necessidades básicas. A primeira necessidade do ser humano é a necessidade espiritual. Estamos juntos? Nós estamos falando aqui sobre necessidades básicas. Se você tirar essas coisas, a pessoa morre. Necessidade número 1 de todo ser humano é necessidade espiritual. Todo ser humano carrega um vazio espiritual que só pode ser preenchido por Deus. Eu quero que você preste atenção. Se você imaginar uma população longínqua de índio, de tribos, de terras mais longes, sem contato com o branco, sem contato com nada, lá eles adoram algum Deus. Você imagina por que ele faz isso? Há um instinto dentro dele. Há uma necessidade dentro dele espiritual. Por que ele adora o sol ou qualquer bicho? Porque ele não conhece a Bíblia. Para ter revelação acerca do Deus que criou os céus e a terra. Não fosse a Bíblia, nós também estaríamos adorando qualquer coisa. Nós estaríamos adorando um objeto feito pelo homem, porque nós não conhecíamos, não tínhamos revelação nenhuma sobre o Deus dos céus. Mas o Deus do céu providenciou um caminho e uma forma para ele se tornar conhecido. Isso diz para nós sobre a necessidade mais profunda do ser humano, que é a necessidade espiritual. Hoje, o mundo dos negócios estão reconhecendo cada vez mais a necessidade espiritual do homem. Entretanto, eles não querem Deus. Por isso, eles escolhem meditação transcendental. Você tem que ficar em paz consigo mesmo. Respire, respire. Se concentre. Bote uma música. Medite. E sabe o que é a meditação? A meditação é esvazie sua mente. Esvazie sua mente. Você sabe qual é a meditação da Bíblia? A Bíblia fala, encha a sua mente com os meus pensamentos. O Senhor disse para o salmista Davi, medita na minha palavra dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Tu serás próspero em tudo quanto fizeres. Medita na minha palavra de dia e de noite. Não te assente na roda dos escarnecedores. Não te detenhas. Não fica nesse lugar, mas medita na minha palavra dia e noite para que prospere. Ele diz, tu serás como árvore plantada junto às correntes das águas. Dará o teu fruto na estação própria. Tuas folhas não vão secar. Tudo quanto fizer o Senhor prosperará. Ele disse que esse é a razão, a semente e o motivo para que você prospere. É se você meditar na palavra de Deus. Estamos aqui? Diga comigo, meditar na palavra. Então o mundo está cada vez mais reconhecendo a necessidade espiritual que o homem tem. Mas eles não querem converter. Então eles procuram alternativa. Mas o fato é que todos estão reconhecendo, há uma necessidade espiritual. Então essa é a necessidade principal do ser humano. Diga comigo, há um vazio espiritual em todo ser humano que só Deus preenche. A outra necessidade que nós temos são necessidades emocionais. Nós precisamos de, diga comigo, aceitação, respeito e segurança. Aceitação, nós precisamos nos sentir valorizados, apreciados, se sentir bem-vindo. O lugar onde a gente deveria mais desfrutar isso era onde? Na nossa casa. Entretanto, nem sempre é assim. O marido não aceita a sua esposa, não valoriza a sua esposa. A esposa não valoriza o seu esposo. Os filhos não valorizam seus pais.
e os pais não valorizam seus filhos. De modo que todos estão morando no mesmo lugar e todos estão morrendo. Estão juntos, mas terrivelmente separados. Fisicamente juntos, emocionalmente separados. E ao fazer isso, todos estão morrendo. Secando como se fosse uma vara cortada e lançada no canto. Como é que a gente resolve isso? Deixando o orgulho de lado. E começando a abraçar mesmo a contragosto. Tem pessoas aqui na igreja que eu passei mais de ano para conquistar um abraço. E eu respeito. Mas tu pensa que eu desisto? Desisto não. Um dia essa barreira vai ser quebrada. Existem homens que chegaram aqui e a gente vai abraçar e eles ficam todos assim, porcos espinhos, né? Eles não aceitam abraço. Eu sou macho, tchê. Homem não abraça, mano. Qual é? Mas aos tempos vai se quebrando aquilo. A resistência de abraço é exatamente em função do hábito que não há. Entenda isso aqui, é uma necessidade do ser humano. De se sentir aceitado, bem-vindo. O lar deveria ser o melhor lugar onde a gente pratica isso aqui. Amém? Concordo que nem sempre vai ser fácil, mas a gente precisa ter uma meta, ter um objetivo. Trocas de afeto entre a esposa e o esposo, troca de afeto entre os filhos. Sim ou não? É uma necessidade da nossa alma, de se sentir aceito. A outra necessidade que nós temos é de respeito. E o respeito se refere a ser tratado com dignidade, independente do que ela ganha, independente do que ela tem. É respeito por quem ela é. Porque quando existe respeito porque a pessoa tem autoridade, isso é um respeito meio que comprado, meio que imposto. Não é um respeito por causa de quem a pessoa é. Às vezes a pessoa é aquela que traz provisão da dentro de casa. Ou tu me respeita ou eu não pago a conta esse mês. É um negócio meio esquisito. Não é respeito, é uma imposição de respeito. Mas o respeito é aquela, cara, você tem digno, você é dignidade, você é digno em nossa casa, em nosso meio, por quem você é. Nós te respeitamos. E até porque não pode existir amor entre marido e mulher se não houver respeito. O amor, ele pressupõe duas coisas, respeito, e a outra é qual, que eu esqueci agora? Respeito, me fugiu a palavrinha, mas, admiração, obrigado, Davi. Para que haja amor, você precisa pelo menos dessas duas coisas, respeito e admiração. Se você chama seu marido de cachorro, jumento, cavalo, se você chama sua esposa de égua, e você não está sendo inspirado no livro de Cantares de Salomão, então sinto dizer, eu falo assim, amados, porque no livro de Cantares de Salomão está lá, os elogios que se faziam às mulheres eram assim, tu és como as éguas de Faraó, está lá, é lindo, você vê Salomão declarando o seu amor, minha filha, tu é como uma égua, e ela se sente tão feliz, ela fica inspirada, e aí o negócio começa a esquentar, a coisa esquenta. Tu és como as éguas. Então, como ela não pode ficar com o elogio só para ela. Então ela diz, meu amado, pois é isso que eu te digo, tu és como os veados. Tu és como os veados. É veados, irmãos, não é viado. Veado. VE. Que é a mesma corça. Então, ambos estão trocando os elogios belíssimos. Então, se você não está inspirado no livro de Cantares,
e está chamando a sua esposa de égua, na verdade, o que é que está faltando? Respeito. E está faltando admiração. Aquela pessoa com quem eu me relaciono, eu não admiro. Ela e nada é a mesma coisa. Então, nesse solo, o amor não cresce. O amor precisa desses dois elementos. Diga comigo, admiração e respeito. Então, essa é a segunda necessidade emocional que nós temos, necessidade de respeito. Terceira necessidade, nós precisamos de acolhimento e de viver seguro. Isso se dá quando a esposa tem certeza de que seu esposo saiu para trabalhar e ao final do dia ele volta. As crianças foram para o colégio, mas sabe que meu pai e minha mãe se amam e eu posso ir e voltar seguro, porque a minha casa não foi desfeita. Quando os pais estão desequilibrados, as crianças ficam desequilibradas. O que é que nós dizemos sempre no curso de casais? Se você quer amar o seu filho, proteger o seu filho, ame o pai dele. Se você quer proteger o seu filho da segurança, ame a mãe dele. Essa é a maior segurança e a maior proteção que nós damos aos nossos filhos. Se você diz que ama o seu filho, mas maltrata a sua esposa, desculpa, você não ama seu filho. Se você diz que ama seu filho, mas maltrata o pai dele, você não ama seu filho. Porque se você amar, você vai amar o pai e a mãe vai... Vocês entenderam, né? Os pais vão se amar e isso protege da segurança para a criança. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um ser humano saudável emocionalmente. Estamos juntos? Estamos entendidos? Então, nossa primeira necessidade fundamental, básica, é qual? Diga comigo, necessidade... O quê? A nossa primeira necessidade emocional... Diga comigo, necessidade espiritual. Aleluia! Diga, eu sou bom. Vá, fala aí, eu sou bom. Eu já sei. Tá aí, amados, ó, necessidade espiritual. Nós precisamos de Deus. A gente precisa saber disso. Não, eu vou atrás de tudo, Deus deixa para depois. Não funciona. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior e mais importante mandamento. Estamos juntos? Jesus repetiu a mesma história em Mateus capítulo 6. Ele disse, busca em primeiríssimo lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão a vocês por acréscimo. Você sabe o que nós estamos falando? É Deus cuidando daquilo que você não consegue cuidar. A nossa vida funciona assim. Uma parte nós cremos. E a outra parte nós trabalhamos. Nós não podemos esquecer que Deus criou primeiro os céus para depois criar a terra. Há uma ordem, irmãos. Há uma ordem. É primeiro o céu, depois a terra. É primeiro Deus, depois as outras coisas. É primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Não inverte a ordem, porque não funciona. Não dá. Se você botar a direção na traseira do carro, vai ficar estranho dirigir. A direção é para estar na frente, irmãos. Não adianta, bota no canto. Vocês entenderam? Depois nós temos a necessidade de segurança, que até eu abordei um pouquinho no último tópico, que é a necessidade de termos um lar. Nesse lugar nós vamos ter segurança de alimentação, de moradia, de vestuário e de proteção. O lar faz parte da nossa segurança. Vocês estão comigo? Se nós tivermos essas coisas, nós vamos ter saúde. Estou falando sobre a construção da nossa imagem. Estamos aqui? Deixa eu ver aqui. Agora, diga comigo, nós temos necessidade? Fica alegre, amados, pelo amor de Deus. Ministério de Louvor, tá com rock ali, macho, faz alguma coisa.
Nós temos necessidades, mas o mundo tem exigências. Nós temos necessidades, mas o mundo tem exigências. E nem sempre nossas necessidades vão ser supridas. No mundo é possível conquistar certo patamar de aceitação, porém é necessário atender às suas exigências. Amém? Estamos aqui? É possível ter certo nível de aceitação no mundo? É. Acabou. Louvor. Misericórdia de Jesus. Acabou, gente. Cadê o louvor, meu Deus do céu? Vamos aterrissar. Diga, o mundo tem exigências. E eu tenho necessidades. É possível ter aceitação no mundo? Sim. Mas eu tenho que atender às suas exigências. Quais são as exigências do mundo? Status. Se você tiver uma posição social boa, o mundo vai te tratar bem e você vai ser aceito. Se você tiver uma boa posição, prestígio, você vai ter uma aceitação do mundo. Estamos tranquilos? Você concorda com isso? Acontece assim ou não? E se você não tiver prestígio, status, o que acontece? Se exploda. Não quero saber de você. O mundo trata bem aquelas pessoas que têm uma personalidade extrovertida. Pessoas que são engraçadas. Pessoas que falam bem. Pessoas que são comunicativas. As pessoas costumam tratar bem. Uma coisa boa que eu digo para vocês é o seguinte: vem para a igreja, entra no grupo de teatro, entra no grupo de dança, faz alguma coisa. Isso vai te ajudar muito no trabalho, em todos os lugares. A gente paga o preço pela sua falta de talento. A gente te ama. Então você canta desafinado e a gente vai lá, estamos crendo, aleluia, cremos na vitória. O garoto vai tocar violão, era para ser dó, mas fez ré maior. Vai, irmãos, tá bonzinho aí, tá ótimo. A gente sofre sua falta de talento. Porque um dia nós estamos crendo que você vai conseguir, tal. É um lugar bom para você fazer na igreja. Porque nós oramos e Deus dá a vitória. Então quem tem a personalidade extrovertida acha um bom lugar no mundo. Outra coisa, quem tem formação universitária, doutor, as pessoas tratam bem, não é? Tratam melhor, tem um nível de aceitação melhor. Mas quem não tem o grau de doutor faz o quê? Se explode, irmão. Você não vai ter seu lugar, não. A outra coisa é se você for rico. No nosso caso aqui estamos ferrados. Porque... Então, assim, só Deus mesmo para querer nós, né, não? E a outra coisa, beleza física. Se você é feio, precisa orar mais, né, irmãos? Porque para que Deus transforme as coisas. Então, assim, nós temos necessidades de aceitação? Temos. Mas o mundo tem suas exigências. E se a gente não corresponder às exigências, nós vamos ter problema. O colégio não vai nos querer, o colégio vai botar boneco. Na igreja, algumas pessoas vão ter dificuldade. Ninguém olhou para mim, todo mundo faz panelinha. Dá para mim não. São tudo falso. E aí começa a esculhambar uns aos outros. Carne pura, irmão. Porque é uma briga por aceitação, nós queremos ser aceitos. Como ninguém olhou para mim, ninguém me valorizou e tal, então eu acho que não é um bom lugar, não. Tudo porque nós nos sentimos rejeitados. Então, assim, era bom que você olhasse para você mesmo. Qual seria a solução, então? Ninguém vê, ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me dá um picolé. O que é que a gente faz, então? Faça com os outros. Ninguém olhou para mim, então olhe para todo mundo. Ninguém falou comigo, então fale com todo mundo. Ninguém me abraçou, então abrace todo mundo. É assim, amados. Amém? A Bíblia fala: aquilo que você quer que as pessoas façam a você, faça a elas. Se você quer colher milho, você faz o quê? Planta um roçado de milho, irmão. O que é que você quer colher?
Quero colher tal coisa. Então começa a plantar. Eu quero que as pessoas sejam gentis comigo. Você é gentil com quem? Aquilo que eu quero, eu faço. Se eu quero atrair aquilo para mim, eu tenho que ser o primeiro a praticar. Essa é a lei. Estamos juntos? Do contrário, nós vamos entrar nesse redemoinho de carências emocionais, de rejeição, e nós vamos nos explodir. Porque a nossa autoestima vai estar sendo destruída por causa dos nossos pensamentos ruins, dos nossos pensamentos maus. Então, para eu consertar as coisas, eu tenho que consertar o que eu estou fazendo. Foi assim que Jesus falou. Sim ou não? Melhor coisa é dar do que receber. Então, começa a praticar. Aí Jesus fala, porque aquilo que você dá, será dado a ti. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será deitado no teu colo. Estamos comigo, irmãos? Então acabou a conversa. Acabou a conversa, acabou de mimimi. Na igreja ninguém olha para mim, então olha para todo mundo. Na igreja ninguém me abraça, então abraça todo mundo. Na igreja eu passo e parece invisível, então olhe para todo mundo e veja todo mundo. Seja Deus. Planta certo para colher as coisas certas. Queria tanto que o meu filho me desse um abraço, pois começa a abraçar ele. Queria tanto que minha filha escrevesse uma carta para mim, faz uma carta para ela. Aquilo que eu quero, eu planto. E quando você termina, você ainda bota um perfumezinho, beija, a cartinha e apresenta diante de Deus. Pai, eu estou crendo numa grande colheita nessa carta. Eu estou crendo que barreiras vão ser quebradas, corações vão ser quebrados. Pai será reconciliado com o filho, filha reconciliada com sua mãe. Eu estou crendo em milagres por meio dessa carta. Essa carta é ungida. Aleluia! E Deus vai quebrando barreiras. Eu gosto da última profecia do livro de Malaquias, que o Senhor fala, eu estou enviando a unção do profeta Elias, e ele vai converter coração dos pais aos filhos, e coração dos filhos aos seus pais. Conversão de coração de pais a filho é a unção que faz. É Deus que despedaça jugo, é ressentimento, é ódio, é rancor, e só o poder de Deus para entrar com a trator do céu, para arrancar esse estoco do inferno que se colocou no meio do pai e do filho. Porque Deus criou para que houvesse conversão. Preste atenção. Eu acho isso magnífico, porque o texto não diz a unção de Elias virá para converter coração dos homens a Deus. Não fala isso. Isso é intrigante, irmão. Não diz que é para converter coração a Deus. A unção de Elias que veio sobre João Batista era para converter coração dos pais aos filhos. Agora escuta que coisa maravilhosa. Quando a conversão acontecia entre os pais e os filhos, sabe o que é que eles faziam? Corriam para Deus. Olha isso, irmãos. Olha isso. João Batista estava pregando. E lá vinham as pessoas, e João pregava. E eu imagino quando terminava aquela pregação, muitos pais, muitos filhos corriam para casa para visitar seus pais e dizer: pai, eu amo você. Inclusive hoje é um excelente dia, não é não? Hoje é o dia perfeito. Meu filho, você está ligando para mim só porque é dia dos pais? Não, pai, eu só estou usando o dia dos pais como desculpa para falar contigo, porque na verdade meu coração está triturado por essa distância que há entre nós. Unção de Elias para converter coração dos pais aos filhos. E quando o coração dos pais se convertia aos filhos, eles buscavam Deus. Então muitas pessoas não estão se quebrantando diante de Deus porque o coração está duro com seus pais. Está duro com seus filhos. No dia que a unção vem, despedaça aquilo, o caminho para Deus fica aberto. E as pessoas vêm e se quebram. Aleluia. Vou parar por aqui, como eu disse para vocês. Diga comigo, eu tenho necessidades e o mundo tem exigências.